Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Os verdadeiros parentes de Jesus. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Alguém disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão ali fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Hilário de Poitiers. Como dissera tudo o que precede no poder da majestade de seu Pai, o evangelista nos manifesta agora o que respondeu a quem lhe disse que sua mãe e seus irmãos o estavam esperando na parte de fora. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Santo Agostinho. É indubitável que aquilo que o evangelista menciona aqui sucedeu imediatamente ao que veio antes. Ele se serve da seguinte transição: estando ainda a falar às multidões. E o que quer dizer a palavra ainda, senão que ele estava falando as coisas que mencionamos? Também Marcos, depois de ter nos contado tudo o que concerne a blasfêmia contra o Espírito Santo, disse: chegaram sua mãe e seus irmãos. Lucas não seguiu esta ordem, mas pôs isto antes, e o narrou conforme o recordava. São Jerônimo. Do fato de o Evangelho dizer os irmãos do Senhor, Euvídio deduz o seu erro. Como disse ele, são chamados no Evangelho irmãos do Senhor se não eram seus irmãos. Mas é necessário considerar que o nome de irmãos é tomado sob 4 sentidos nas Sagradas Escrituras. Há irmãos de natureza, de nação, de parentesco e de afeto. Por natureza, como Esaú e Jacó. Por nacionalidade, como os judeus se chamam de irmãos entre si, como no Deuteronômio. Não poderás fazer rei um homem de outra nação que não seja teu irmão. Além disso, são chamados de irmãos os que são de uma mesma família, como no Gênesis. Disse, pois, Abraão a Ló: Peço-te que não haja contendas entre mim e ti, porque somos irmãos. Os homens também são chamados de irmãos por afeto, e de 2 maneiras, especial ou geral. Assim, chamam-se de irmãos de maneira especial todos os cristãos, como disse o Salvador: Vai a meus irmãos e dize-lhes. E de maneira geral, todos os homens, porque reconhecem um só Pai e estão unidos entre si por um laço sanguíneo comum. E é isto que se lê em Isaías: Dizei aos que vos odeiam, sois nossos irmãos. Agora pergunto eu, de que maneira são irmãos do Senhor os que assim são chamados no Evangelho? Por natureza? Mas a Escritura não o disse, e nem os chama filhos de Maria, nem de José. Pela nacionalidade? Mas isto é um absurdo, porque seria chamar de irmãos uns quantos judeus e não os demais, sendo que todos os judeus ali presentes tinham direito à mesma denominação. Segundo o afeto humano ou espiritual? Mas, se isso é verdade, quem melhor que os apóstolos a quem o Senhor instruía intimamente merecer ser chamado de irmão? Ou se é porque todos são irmãos, como são todos os homens,
foi uma coisa tola anunciá-lo como coisa própria dos que o esperavam fora, dizendo: Eis que tua mãe e teus irmãos estão ali fora e procuram falar-te. Resta, pois, que a palavra irmão deve ser tomada não no sentido da natureza, nem do privilégio da nacionalidade, nem no do afeto, mas no de parentesco. As palavras irmãos do Senhor levam alguns a supor, segundo os delírios de alguns apócrifos inventando a existência de uma mulher chamada Esca, que José tivera outros filhos de uma esposa anterior. Mas nós compreendemos pela palavra irmão não filhos de José, mas os primos do Salvador, os filhos da irmã de Maria, chamada no Evangelho de mãe de Tiago, menor, de José e de Judas, os quais, em outro lugar do Evangelho, são chamados de irmãos do Senhor. Toda a Escritura atesta que o nome de irmãos se estende aos primos. São João Crisóstomo. Vede aqui a arrogância de seus irmãos, que deveriam entrar e se misturar às turbas para ouvi-lo, ou, se não queriam isto, esperar até o final do discurso e então aproximar-se. Mas eles o chamam para fora e o fazem na presença de todos para manifestar sua vaidade e fazer com que todos vejam que mandam em Cristo com autoridade, o que o evangelista insinua veladamente ao dizer, estando ainda a falar, como se dissesse: não poderia ser em outro momento? E o que desejavam falar? Se era em favor dos dogmas da verdade, deviam ter dito diante de todos para que todos se beneficiassem. E se era sobre coisas pertinentes a eles somente, não era oportuno chamá-lo com tanta pressa, donde resulta que o faziam levados pela vanglória. Santo Agostinho. Independentemente do que se disser sobre os irmãos do Senhor, quando se tratar do pecado, quero que, a respeito da Santa Virgem Maria, pela honra de Cristo, nada seja posto em questão. Nós sabemos que a ela foram concedidas as maiores graças para triunfar de todo o pecado, porque mereceu conceber e dar à luz aquele que jamais teve pecado. Segue. Alguém disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão ali fora e procuram falar-te. São Jerônimo. Parece-me que este que anuncia não fala casualmente e sem propósito, mas para preparar-lhe uma armadilha, sem dúvida, para ver se preferia a obra espiritual, a carne e o sangue. Por isso, o nosso Senhor, sem negar sua mãe e seus irmãos, mas para responder ao traiçoeiro, recusou-se a sair. São João Crisóstomo. E não disse: vai, diga-lhe que não é minha mãe, mas dirigiu-se àquele que o avisava e, respondendo a ele, disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Santo Hilário de Poitiers. Não se deve julgar por estas palavras que ele desdenhou sua mãe, posto que, desde o alto da cruz, deu-lhe provas de solicitude e amor filial. São João Crisóstomo. Se ele quisesse negar sua mãe, teria feito isso quando os judeus zombaram dele sobre sua mãe. São Jerônimo. Portanto, ele não negou sua mãe, como pretendem Marcião e Maniqueu, para que se pensasse que nascera de um fantasma, mas preferiu os apóstolos aos parentes, assim como nós, na obtenção do amor, devemos preferir o espírito à carne. Nem refuta a deferência de piedade para com a mãe aquele cujo preceito é: honra teu pai e tua mãe, mas mostra que deve mais aos mistérios ou à vontade de seu pai que a da mãe, de onde segue. E apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. São Gregório Magno. O Senhor se dignou de chamar de irmãos os discípulos fiéis, dizendo: ide, avisai meus irmãos. Mas perguntar-se-á: como aquele que, pela fé, se tornou irmão de Cristo pode chegar a ser sua mãe? Para responder a esta pergunta, devemos considerar que aquele que, pela fé, se torna irmão ou irmã de Cristo, torna-se mãe dele pela pregação, como se desse à luz o Senhor, infundindo-o no coração dos ouvintes, e se torna mãe dele se, mediante sua voz, engendra na alma do próximo o amor do Senhor. São João Crisóstomo. E com o que disse, ensina-nos também outra coisa, a saber,
que não se deve negligenciar a virtude deixando-se levar pela confiança que o parentesco pode inspirar, porque se o fato de ser sua mãe não a privilegiaria em nada se não tivesse virtude, quem poderá se salvar por causa do parentesco? Porque há uma só nobreza, fazer a vontade de Deus, e por isso segue, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitas mulheres bendizem aquela Virgem Santa e o seu ventre, e desejaram ser mães como ela. E o que as impede? Eis que ele abriu para vós um caminho largo, e não as mulheres somente, mas também os homens podem fazer-se mãe de Deus. São Jerônimo. Digamo-lo de outra maneira. O Salvador fala às turbas, ou seja, ensina às nações os mistérios profundos. Sua mãe e seus parentes, isto é, a sinagoga e o povo dos judeus, estão na parte de fora. Santo Hilário de Poitiers. Eles tinham, assim como os demais, o poder de entrar, mas como veio para o que era seu e os seus não receberam, se abstiveram de aproximar-se dele. São Gregório Magno. Sua mãe está fora, como se não a conhecesse, pois a sinagoga não é reconhecida por aquele que a fundou. Atendo-se à observância da lei, perdeu a inteligência espiritual e ficou na porta, guardando a letra. São Jerônimo. Depois de ter rogado, buscado e enviado mensageiro, receberam a resposta: tendes livre-arbítrio. Se quereis, podeis entrar e crer. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.